Fala galera, começando mais um vídeo aí pro nosso canal, dando sequência à nossa série de vídeos aí da mesa TF, tá? Da Yamaha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equalizador, tá? Como que a gente acessa, como que a gente opera essa ferramenta dentro dos inputs aí na Channel Strip de input, tá bom? Se inscreve no canal aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí, sua experiência com essas mesas e vamos lá, pau na máquina! Bom, seguindo então aqui a nossa sequência aqui da nossa Channel Strip, a gente vai falar dessa seção aqui, ó, que é uma seção que gera muita dúvida, gera muito comentário e realmente é uma seção que tem muito o que falar e eu particularmente adoro de falar disso aqui porque gera muito assunto. A gente vai falar de equalizador, tá? Então assim, antes mesmo de falar da mesa aqui, a gente só quer deixar bem pontuado aqui que basicamente existem três tipos de equalizador, tá? Existe o equalizador tipo shelf, né? Que são equalizadores que trabalham grupos de frequências, né? O toca-fitas aí do carro do seu vô tem esse tipo de equalizador, onde você tem ali só o low e o high. Então você girando o botão você trabalha todas as frequências desde low até high, tá? Então ele mexe em grupos, ele não mexe especificamente numa frequência, tá? Depois veio o equalizador gráfico, né? Que aí já é o Tojo, né? Que é aquele equipamentozinho paralelo que você coloca junto do som do carro com vários faderzinhos, tá? Esse é o tipo de equalizador gráfico que você consegue mexer especificamente em uma frequência, tá? E aí dependendo da quantidade de bandas aí, quanto mais bandas você tinha para mexer de 20K, de 20 Hz a 20 kHz, mais faders você tinha, né? E maior seria esse equalizador, né? Então a gente tem equalizadores aí com várias bandas para você ser mais preciso possível com ele, tá? Mas mesmo assim ele era um pouco limitado, porque você mexia apenas naquela frequência, mas você não tinha, né, parâmetros para trabalhar naquela frequência ou naquela região de frequência que você selecionava no gráfico, tá? Então veio o paramétrico, né? Então esse paramétrico ele veio para facilitar o trabalho, porque ele é o mais definido possível que você pode ter num equalizador, porque ele tem os parâmetros para você trabalhar as regiões, para você trabalhar vários fatores, né, da sua equalização, que é o caso, aí sim já falando da mesa, é o caso deste equalizador aqui, ó. Esse é um equalizador paramétrico, você vê que ele está numa tabela, ele tem uma escala aqui, ele tem uma proporção de ganho, né, e tem uma proporção também de frequências. Então você tem aqui o seu nível médio, onde você diminui ou aumenta, né? Então daqui para cima você vai aumentar o seu volume da sua frequência e daqui para baixo você vai atenuar, né? Você vai diminuir, tá? Então você tem aqui na mesa, você tem o seu low mid, o seu high mid e o seu high. Então você tem as suas frequências baixas, né? Os graves, graves médios, médios agudos e os agudos, tá? Então você tem essa divisão aqui para trabalhar as suas frequências, tá? E essas frequências vão de 20 Hz a 20 kHz, tá? E aqui nesse gráfico, nessa tabelinha, a Yamaha pensou nisso, já para você ter uma visualização, né, do espectro, né, de como que você vai trabalhar essas frequências, tá? Então você tendo aqui, acompanhando a divisão que foi feita aqui, de 20 a 50 você tem os seus subgraves, tá? Então menos que 20 tem também, só que o ser humano, né, o ouvido do ser humano é incapaz de identificar frequências abaixo de 20 Hz e acima de 20 kHz. Então de 20 a 50 você tem seus subgraves, que é aquele grave mais pesadão mesmo, que é o que você vai utilizar com playback, com DJ, alguns instrumentos chegam nessa região de grave aqui, tá? De 50 a 200 você já tem os graves mais comuns, né? Os graves que a gente consegue ouvir com clareza em músicas, apresentações. E você tem também de 200 a 1 kHz
os seus médios graves, né? Ou seus graves médios, como queiram, tá? Então aqui você tem já uma mistura de graves partindo já para o médio, tá? Até chegar no 1K. Aqui 1K é o máximo de médio que a gente tem. Esse aqui é o médio, é o centro de tudo. A partir daqui você já começa a ouvir os seus agudos, tá? Então você tem de 1K a 5K, você tem os seus médios agudos, tá? Os médios agudos estão nessa região aqui, tá? E acima de 2K, de 2K a 20 kHz, a gente tem os agudos, tá? Sendo que aqui de 10K a 20 são os extremos, né? Provavelmente a gente vai ouvir pouco agudo daqui, porque 20 kHz é um agudo muito estridente, né? A gente não consegue ouvir com saúde, né? A gente não consegue ouvir tranquilamente esses 20 kHz aqui, porque é muito estridente, pode até ser prejudicial aí, né, para a audição do ser humano. Então a gente trabalha aqui até 16 kHz, né, 12 kHz, trabalha nessa região, mas, né, por obrigação a gente tem que ter aqui até 20 kHz para poder trabalhar todas as frequências, né. O que eu digo aqui de dica para vocês? Vocês têm que saber dominar o equipamento que vocês têm, tá? Desde um microfone até um console, tá? Por quê? Tem microfone que ele não capta abaixo de 100 Hz, tá? Ele vai captar aqui de 100 Hz a 5 kHz só, tá? Então é aqui que você tem que fazer a equalização do seu microfone, tá? Não vai adiantar nada você deixar de 100 Hz para baixo aberto nas frequências, porque é ruído. O microfone não vai te oferecer isso aqui, tá? Ele vai oferecer acima de 100, tá? Então é aqui que começa tudo a ficar bem claro aqui para a gente entender como que funciona esse equalizador aqui da TF. Então você vai ligar ele. Quando você liga, esse ícone fica verde e a linha aqui de regulagem também fica verde. Ó, você vê aqui, né, a linha verde. Desligou, ela fica inibida. Ligou, ela fica verde. Tá? Então, o que acontece aqui? Tá? Você tem o seu HPF, que é o seu High Pass Filter. Tá? Então, quando você habilita o High Pass Filter, ele começa a cortar para você frequências que você não vai utilizar. Tá? E assim, eu estou falando de High Pass Filter. Tá? Então, ele vai liberar para você só as altas, tá? Médias e altas. As baixas ele vai cortar. Então essa região que ficou verde aqui está toda cortada. Então se você tem um microfone que só fala acima de 100 Hz, utilize o High Pass Filter, que ele vai fazer um filtro para você aqui e vai limpar todas essas frequências que você não está utilizando. Isso aqui gera ruído no seu sistema e às vezes você não sabe de onde está vindo esse ruído. É exatamente por isso, porque você está usando um microfone que a resposta dele começa a partir de 100, tá? Ainda falando dessa questão de dominar os equipamentos, tem instrumentos que não falam graves, eles não oferecem graves. Então você vai trabalhar a equalização em cima do que ele oferece, tá? Então, por exemplo, contrabaixo não tem agudo, muito pouco, tá? Então você vai trabalhar os agudos do seu contrabaixo assim, ó, tá? E você vai deixar mais, né, agudos, mais graves, né, para o seu contrabaixo, tá? Aqui é só uma sugestão, né, para vocês aí, para vocês entenderem que você pode fazer sim uma limpeza aí no seu equalizador e tirar frequências que você não vai utilizar, tá? Para evitar que isso gere ruído, que isso vire um ruído no seu sistema, tá? Continuando aqui, a gente tem essa função aqui de um knob, tá? O que essa função de um knob faz? Ela consegue fazer um ajuste simultâneo para você das suas frequências, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, essas duas frequências aqui. Uma tá mais 15 e a outra tá menos 15. Tá? Se eu quisesse inverter essa situação, eu teria que subir isso aqui para mais 15 e diminuir esse aqui para mais 15. Tá? Dessa forma que eu fiz. Isso não é nada dinâmico, né? Porque você precisa de tempo para fazer isso.
Quando você ativa aqui essa função UNCNOB, isso aqui fica rosa, o gráfico fica rosa, e ele faz isso para você automaticamente, tá? Então você, né, que faz esse ganho, né, esse descenso e esse ascenso das suas frequências, tá? Então, na medida que você vai diminuindo aqui os seus agudos, o seu grave vem acompanhando também, subindo, para que seja uma coisa homogênea, tá? Para que você não tenha que mexer em duas funções, né? Paralelamente, né? Mexa em uma, depois mexa em outra. Ele consegue fazer isso para você simultaneamente, né? Ele cria uma harmonia, né? Essa é a verdade. Ele cria uma harmonia entre as frequências aqui para que você não tenha uma perda significativa aqui, né? Usando o seu UNCNOB. E aí você pode regular aqui no seu touch da mesa, ou você pode regular com o knob aí, né? Da sua mesa, que é o knob principal aí, que ele é multifunção, tá? Quando você desabilita um knob, aí ele volta aqui para suas frequências separadas. Aí você mexe especificamente em cada uma delas, tá? E aí você tem esses parâmetros, por isso que ele é o paramétrico, né? Então ele tem esses parâmetros aqui para você regular. Então você tem aqui a sua curva, tá? Então eu vou exemplificar aqui, ó. Você tem uma curva aqui, tá vendo? Ela começa aqui e termina, tá? Então você tem essa curva, você tem a abertura dessa curva. Você pode fazer isso com o touch, né, da sua mesa aí. Você vai lá com os dois dedos e faz essa abertura de curva, ou você pode fazer com o knob aí também, né, que é o seu knob principal da mesa aí. Você consegue fazer essa curva. O que você está fazendo aqui? Você está fechando, você está restringindo a região que você vai trabalhar, tá? Então você quer, por exemplo, já vindo aqui para a questão da frequência, eu quero diminuir só 200. Então você vem aqui em 200, ó. Então você diminuiu, você cortou só 200 e uma pouca região aqui dela, né, para ficar uma harmonia aí, para não ficar um corte seco, tá? Se você quiser aumentar essa frequência, é a mesma coisa, tá? Então você consegue aumentar ela aqui, né, só a frequência de 200, tá? E aqui é o ganho, tá? Esse aqui é o ganho, onde você consegue, né, aumentar ou diminuir aí a intensidade, né, o volume da frequência, tá? Então nós temos a curva, né, que você pode abrir ou fechar, né? Aqui a curva. Nós temos a frequência, que você pode selecionar qual a frequência você quer fazer a edição, né? E nós temos o ganho, né? Que aí é um ganho para baixo ou um ganho para cima, tá? Então essas três funções são mostradas para você aqui, né, em numerais, né? Além disso, você tem aqui essa outra função, né? Que é no UNCNOB aqui você tem aqui, você pode usar o modo Intensity, né, que é para você utilizar com instrumentos, né, guitarra, baixo, enfim, com tudo, teclado, tudo que entrar aí você pode usar ele com intensidade, ou modo vocal. Esse modo vocal aqui você já utiliza para voz, tá? Então aqui, ó, conforme você vai aumentando aqui, ó, no seu UNCNOB o modo vocal, ele já vai cortando para você aqui as regiões que você não vai utilizar, tá? Então dependendo da voz aí, ó, você, né, ó, você regula aqui, ele já corta os graves, ele atenua para você agudos, médios agudos, tá? Então é uma equalização quase que pronta aí, dependendo do tipo de vocal que você vai ter, né, na sua dinâmica aí de som, né? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Eu acho que é isso. Tá, aqui é mais uma coisinha aqui só para finalizar o vídeo. No seu low, né, no seu grave, aqui, esse aqui, no seu grave e no seu agudo, você tem duas formas de se fazer a curva, tá? Você pode fazer uma curva infinita ou pode fazer uma curva delimitada, tá? Então aqui você tem, ó, você pode trabalhar, por exemplo, no low aqui, ó, vamos mudar para o low. Você pode trabalhar a sua curva limitada, então ela começa, chega na plenitude e depois termina, vai para o próximo parâmetro, né? Ou você pode utilizar ela aberta, tá? Então ela já começa aberta,
né, a curva, e depois segue para o próximo parâmetro, tá? O ideal de se utilizar é a curva fechada, tá? Então ela, né, inicia e depois fecha, tá? A curva aqui, ó. Percebam aqui nessa curva aqui que se eu deixar na curva fechada aqui, ela vai, né, começar fechada. E se eu deixar ela na curva aberta, ela vai começar aberta, tá? No raio a gente também tem bem parecido com isso, as mesmas funções aqui, ó, fechada, aberta, e também tem essa outra aqui que você já de cara aqui já corta, você não consegue, né, movimentar ela é fixa, tá? É um corte seco, né, no seu raio aqui, ó. Então, ó, ele não te dá a opção de ganho, tá? Quando você coloca aqui aberto, aí você já consegue fazer o ganho, tá? Aberta ou fechada, aí você consegue fazer o ganho desde que ela volte, né, para a posição, né, em zero ali, né, o nível de zero. E aqui corte seco não tem essa regulagem, tá bom? Basicamente é isso, né, deste equalizador aqui, tá? E aí, curtiu essa dica aí? Se liga aí que nos próximos vídeos a gente vai falar também sobre o compressor e mais algumas coisas da trilha, tá? Seguindo a sequência, tá bom? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí, deixa a sua experiência com as mesas digitais e até a próxima. Fui!